Bom, Geros, a questão é a seguinte: nós já temos uma condenação e esse recurso agora oposto pela defesa de Fernando Collor não detém a capacidade de mudar o quadro dessa condenação e nem tampouco rediscutir o mérito dos fatos que foram imputados a Fernando Collor de Mello, ou seja, as condenações pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva permanecem. Esse recurso serve especificamente, de acordo com a linha editorial traçada pela defesa de Fernando Collor, para discutir tão somente a dosimetria da pena. O que seria isso? A quantidade da pena aplicada, que lá atrás, no julgamento, fixou-se em 8 anos e alguns meses. E agora a defesa de Fernando Collor de Mello tenta, com esse recurso, diminuir essa pena, obviamente, para quê? Para que ele não comece a cumpri-la no regime fechado, né? Uma vez que no Brasil, penas superiores a 8 anos são cumpridas obrigatoriamente em regime fechado e menores de 8 anos em regime semiaberto e regime aberto se acaso forem fixadas em um patamar inferior a 4 anos. Nós já temos 2 votos desfavoráveis a esse recurso oposto pela defesa de Collor, do próprio relator do julgamento lá atrás, ministro Alexandre de Moraes, e também do ministro Edson Fachin. E temos 2 votos favoráveis à diminuição da pena, um deles, inclusive, do ministro Gilmar Mendes, fixando a pena ali em 4 anos e o cumprimento da pena, obviamente, sendo lançado em regime semiaberto. Temos agora a declaração de impedimento do ministro Zanin, certamente por já ter funcionado como advogado, como defensor, Jesus, nessa operação, na operação que foi desencadeada e que condenou não tão somente Fernando Collor, mas outros empresários e players ali, de certa forma, supostamente envolvidos nessa operação. Esse recurso ele tem uma característica muito interessante, porque ele vem com uma previsão no Código de Processo Penal de modulação e alteração de contradições, de obscuridades ou omissões em decisões judiciais. E ali, a defesa de Collor argumenta que há uma contradição sob o espectro de incongruência na aplicação da pena. Então, não há uma omissão específica, não há, de certa forma, uma contradição na aplicação da pena, mas sim talvez uma incoerência. E, por meio desse recurso, a defesa de Fernando Collor de Mello tenta uma modulação da aplicação dessa pena para que ela seja fixada em patamar inferior a 8 anos, obviamente para não submetê-lo ao constrangimento de um cárcere, do cumprimento de pena em regime fechado. Nick, explica um pouco para a gente os detalhes da operação, exatamente qual é o contexto ou qual teria sido a suspeita que recaía sobre Fernando Collor em razão dessa condenação e se há uma perspectiva concreta de, nessa condenação, ele realmente cumprir a pena. Bom, o background da operação remonta a um suposto esquema, Gerson, de recebimento de propina para viabilização de contratos com uma estatal. Essa estatal seria a BR Distribuidora, né? Além dessa condenação fixada num cumprimento de pena, o Collor também foi submetido, se não me engano, a um pagamento de multa e uma indenização e também proibição ao exercício de funções públicas, né? Então, afora essa perspectiva de cumprimento da pena em regime inicial fechado, existem também penas subsidiárias, paralelas e acessórias, sob o modal de pagamento de multa, indenização e proibição para exercer funções públicas durante determinado período. Agora, invariavelmente, Jesus, esses recursos eles podem também receber efeitos que, à luz do direito, nós chamamos de infringentes. O que seria isso? Um ministro, em algum momento, poderia, de certa forma, enxergar por meio desse recurso que a aplicação da pena perpassa por uma incoerência no julgamento de mérito e talvez tentar ali modular o seu voto. Não é habitual que isso aconteça, né? Embora haja a previsibilidade em circunstâncias já julgadas com essa roupagem, mas, enfim, com pouco sucesso nesse sentido. Agora, quanto ao mérito, sinceramente, por meio desse recurso é praticamente impossível provocar uma rediscussão. Por exemplo,
nós temos outros agentes envolvidos e, obviamente, que a defesa de Fernando Collor não tenta, nesse recurso, discutir isso, mas nós temos o envolvimento de outros indivíduos, por exemplo, um indivíduo apontado como operador particular e amigo de Collor na interlocução de propina, né? Um outro apontado como diretor financeiro das empresas do Fernando Collor, que também está condenado. Então, seria uma discussão muito ampla para ser submetida num recurso, de certa forma, inapropriado para esse tipo de discussão. Então, quanto a mérito, condenação sedimentada. Então, a estratégia, talvez, da defesa de Fernando Collor nesse sentido, para modular essa pena, diminuindo-a para um patamar inferior a 8 anos, seria para fazer com que ele não seja submetido ao cárcere, obviamente em regime fechado, mas também tentando relativizar pagamento de multa e também tentando relativizar a possibilidade da vedação de exercício de funções públicas posteriormente. Com a declaração de impedimento do ministro Zanin, nós temos agora uma conjuntura analítica voltada a perfis de julgamento dos próximos ministros do STF. Temos agora, obviamente, o voto do ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, do próprio ministro ali, Fux, enfim, todos que adotam características multidisciplinares, porém com posicionamentos muito distantes um dos outros com relação a determinadas aplicações do ponto de vista criminal, do ponto de vista processual penal. Então, agora nós temos que aguardar os próximos desdobramentos e, obviamente, fazendo aqui uma parametrização de decisões anteriores dos ministros nesse próprio caso que, de certa forma, ao revisitar esses posicionamentos, como o ministro Gilmar Mendes o fez, nós, de maneira muito humilde, inclusive, né, um julgador rever ali o seu posicionamento, isso é muito interessante do ponto de vista técnico, do ponto de vista da aplicação do direito, se de fato os demais ministros que irão votar terão a mesma humildade, talvez, aí do ministro Gilmar Mendes e do ministro Dias Toffoli, que também acompanhou o voto do ministro Gilmar Mendes nesse sentido.